Prontinho, pessoal. Quando quiserem, por favor, fiquem à vontade. Boa noite, o meu nome é Iris Reis e neste trabalho de conclusão de curso nós iremos falar sobre as doenças bacterianas e a resistência antimicrobiana. Bom, nós sabemos que existem muitos tipos de bactérias, entre elas, aquelas capazes de causar doenças que podem nos trazer desde um simples desconforto até inclusive levar à morte. Há anos, os cientistas vêm buscando meios de combater essas doenças, a partir da criação dos antibióticos. Porém, com o seu uso abusivo, bem como sua utilização incorreta, as bactérias vêm desenvolvendo certa resistência aos mesmos, causando grande preocupação em todo o mundo. Diante disso, no seguinte trabalho, estaremos apresentando formas de combater tanto as doenças quanto a resistência antimicrobiana, através de medidas preventivas que têm sido recomendadas por órgãos e associações da saúde de todo o mundo, tendo como objetivo conscientizar a população a respeito dos danos que a resistência pode causar. Citando também algumas formas de combate às bactérias resistentes que ainda estão sendo aperfeiçoadas. Para começar, a aluna Bianca Heider irá falar sobre a descrição das bactérias, bem como o que são as doenças bacterianas. Logo depois, eu irei fazer uma pequena descrição de 3 das principais doenças. Então, o aluno André Pereira falará sobre os antibióticos, a aluna Jordelina Alves falará sobre a resistência bacteriana e, por fim, a aluna Mariana Campos irá falar sobre o combate às bactérias resistentes e sobre as entidades de apoio. Descrição das bactérias. Ao observarmos um animal, um vegetal ou uma bactéria, podemos notar que eles são bem diferentes, tanto no tamanho como na aparência. Portanto, todos os seres vivos têm em comum o fato de serem formados por células. As bactérias são micro-organismos vivos e um dos primeiros seres a habitarem o planeta, há cerca de 2 bilhões de anos. Elas são unicelulares, o que significa que são constituídas por apenas uma única célula. E são procariontes, ou seja, não possuem membrana nuclear envolvente seu material genético, que fica disperso no citoplasma e é constituído por uma molécula circular de DNA chamada nucleóide. As bactérias são organismos simples e primitivos, e por conta disso, elas podem sobreviver em todos os ambientes da Terra. Esses micro-organismos foram encontrados em todos os lugares investigados, nos rios, lagos, nos mares, nos solos mais diversos, sobre a pele, no ar, em todo o tubo digestivo do homem e em todo animal investigado, assim como nos insetos. Ficou claro que a variedade de espécies bacterianas é astronômica e supera, de diversas maneiras, todas as outras espécies de animais e plantas conhecidas. Esses micro-organismos têm um tamanho microscópico, que são forma de vidas muito pequenas para serem vistas a olho nu. Eles podem viver isoladamente ou em agrupamento, e costumam ser diferenciados pelo formato da célula. A célula da bactéria possui uma maior resistência devido à presença da parede celular, que é uma estrutura rígida que permite à bactéria proteção a fatores externos e determina sua forma. Essa parede celular está composta por membrana e citoplasma, onde podem ser encontrados alguns ribossomos, que é a síntese proteica da célula. Essa parede celular ainda pode estar revestida por uma cápsula gelatinosa constituída por polissacarídeos e proteína. E algumas bactérias apresentam filamentos proteicos longos, que são os flagelos, ou curtos, que são as cerdas e fibras. A grande parte das bactérias se reproduzem de forma assexuada, forma de reprodução onde não ocorre a troca do material genético. Esse processo ocorre através da divisão binária, que é quando a bactéria duplica seu material genético, logo em seguida se divide, originando duas idênticas a ela.
As bactérias não apresentam nenhum tipo de reprodução sexuada, e sim recombinação genética, que podem ocorrer através de 3 maneiras: conjunção, transformação e transdução. Conjunção é o processo de transferência de DNA de uma bactéria para outra, envolvendo o contato entre duas células. Transformação é a transferência de um pedaço de DNA de uma célula morta para outra célula viva. Transdução é a incorporação de DNA de outra célula bacteriana, tendo como vetor um bacteriófago. As células bacterianas podem apresentar várias formas, tais como cocos, em forma de esféricos ovoides, bacilos, em forma de bastão, e espirilos, em forma de saca-rolhas ou curvadas. E essas são as formas mais comuns. O que são doenças bacterianas? As chamadas bacterioses são doenças causadas por bactérias que podem variar desde simples infecções até as mais graves, podendo resultar em morte. A grande maioria das bactérias são muito conhecidas por causarem diversas doenças, mas nem todas são patogênicas. Algumas bactérias que se encontram presentes em nosso organismo regulam o metabolismo e são muito benéficas ao combate contra outros agentes causadores de doenças, que também se encontram vivendo em nosso organismo. O que são doenças bacterianas? Os principais fatores de risco. As principais doenças causadas por bactérias são tuberculose, a sífilis e a pneumonia, e entre outras. As principais fontes que influenciam o risco de contágio dessas doenças são o ar, a saliva, a tosse e o espirro. Doenças como pneumonia e tuberculose têm como principal fonte de disseminação a aglomeração de pessoas em locais fechados, com pouca ou sem nenhuma ventilação e a luz solar. E já no caso da sífilis, a principal fonte de propagação é o contato direto com a ferida na pele, que geralmente ocorre através de relações sexuais desprotegidas. Agora, uma pequena descrição de 3 das principais doenças. Começando pela pneumonia. Bom, a pneumonia é um processo inflamatório agudo ou crônico que é ocasionada principalmente por bactérias, vírus, fungos ou outros modos que levem à inflamação ou infecção do aparelho respiratório e atinge principalmente o parênquima pulmonar. As principais bactérias causadoras são a Haemophilus influenzae e a Streptococcus pneumoniae. Bom, cerca de 30% dos casos de pneumonia com cultura positiva nos países em desenvolvimento é causada pela bactéria Haemophilus influenzae. Já de 20 a 40% dos casos de pneumonia adquirida na comunidade, que é associada a uma elevada mortalidade em todo o mundo, é causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. Uma pessoa pode ser contaminada através do ar, da saliva, de secreções, ou também através da mudança brusca de temperatura, que leva ao mau funcionamento das vibriças nasais, que são responsáveis pela filtragem do ar, deixando assim a pessoa ainda mais exposta a micro-organismos patogênicos. Os primeiros relatos da pneumonia remontam ao ano de 1250 a.C., em múmias encontradas no Egito. Porém, foi somente anos depois, mais especificamente em 1881, que uma das bactérias causadoras da pneumonia foi descoberta ao acaso e quase que simultaneamente por George Sternberg nos Estados Unidos e Louis Pasteur na França. Os sintomas mais comuns são tosse com secreção, febre alta que pode atingir até 40 graus, toxemia, calafrios, dor no peito, podendo ocorrer também o comprometimento da função dos rins e a dificuldade respiratória caracterizada pela baixa oxigenação do sangue. O
tratamento da pneumonia varia dependendo do micro-organismo causador da doença. No caso da pneumonia bacteriana, o tratamento geralmente é feito com antibióticos, como a amoxicilina, a azitromicina e a claritomicina. E a melhora costuma ocorrer em 3 ou 4 dias. Agora, se a pessoa é idosa, apresenta febre alta ou alterações clínicas decorrentes da pneumonia, pode haver a necessidade de internação hospitalar. A administração dos antibióticos deve ser feita da forma mais rápida possível, já que existe uma ligação entre o início do tratamento e a mortalidade. Agora, a sífilis. A sífilis é uma doença infecciosa sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidus. Ela é transmissível através da relação sexual desprotegida, da transfusão sanguínea, no contato com lesões mucocutâneas e também para a criança durante a gestação ou parto. Essa sífilis que apresenta uma transmissão vertical é chamada de sífilis congênita, e ela é mais grave quanto mais recente for a infecção materna. Uma das teorias mais aceitas sobre o surgimento da sífilis diz que a doença foi levada das Américas para a Europa pelo navegador e explorador italiano Cristóvão Colombo ou seus sucessores por volta de 1492. Sabe-se que em 1495, quando a cidade de Nápoles foi invadida pelas tropas francesas do rei Carlos VIII, as tropas espanholas foram enviadas para a cidade para reforçar as suas defesas. Porém, quando a cidade foi tomada pelos franceses, apareceu nas tropas uma doença causadora de muitas mortes, que, por intermédio de mercenários, rapidamente espalhou-se pela Europa, tornando-se uma epidemia. A sífilis é conhecida por ser um mal silencioso. Após a infecção, há um período de incubação de 10 a 90 dias. Os sintomas da sífilis variam dependendo do estágio em que se encontra a doença. Na fase primária, há o aparecimento do cancro duro, uma lesão única no local de entrada da bactéria, que possui a base endurecida, que é indolor e apresenta secreção serosa. Essa lesão, ela se cura espontaneamente num período de aproximadamente 2 semanas. Já na fase secundária, as bactérias já invadiram todos os líquidos e órgãos do corpo. E é então que há a aparição de placas chamadas podilomalatas, ou que também podem aparecer como máculas ou pápulas. E esses são as erupções cutâneas. Após o desaparecimento dos sintomas da fase secundária, há um período latente que é assintomático e que pode ser recente no primeiro ano ou tardio após esse período. Já a sífilis terciária leva anos para se manifestar, e ela se manifesta através da inflamação e da destruição de tecidos e ossos. Há também a aparição de goma sifilítica, que são tumorações amolecidas vistas na pele e nas membranas mucosas. Elas podem atacar também outras áreas do corpo, como, por exemplo, os ossos. É nessa fase também que pode se manifestar a sífilis cardiovascular e a neurosífilis. Já a sífilis congênita pode se apresentar durante a gestação com abortamentos, nascimentos prematuros ou então nascimentos seguidos de morte. Quando a criança nasce, ela pode apresentar lesões bolhosas ou também pode permanecer latente, podendo se manifestar somente na infância ou somente na vida adulta. Já o tratamento para a sífilis é muito eficiente nas fases iniciais, quando é feito com a bezetacil. A penicilina age interferindo na síntese de um componente presente na parede celular da bactéria, resultando assim na entrada de água no treponema, o que causa a sua destruição. Por fim, a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa transmitida pelo Mycobacterium tuberculose. É uma das doenças infecto-contagiosas que mais causa mortes no Brasil. Em 85% dos casos, ocorre nos pulmões. A prima infecção ocorre quando a pessoa entra em contato com o bacilo pela primeira vez. O contágio se torna maior
quando se tem contato com pessoas infectadas em locais fechados e pouco ventilados. O bacilo de Koch é transmitido através de gotículas que são eliminadas pela respiração. E para que ocorra o primeiro ataque ao organismo, é preciso que eles cheguem até os alvéolos. A partir dos alvéolos, ele pode invadir a corrente linfática e chegar até os gânglios, ou seja, os órgãos de defesa do corpo. A pessoa só é infectada se o bacilo chegar aos pulmões. Caso contrário, nada acontece. O quadro da doença evolui se o bacilo não for bloqueado, se dividir, romper a célula onde se encontra o fagócito e causar uma inflamação intensa em todos os tecidos ao seu redor. O pulmão produz o muco como uma resposta à inflamação, e é isso que faz com que surja a tosse. Por conta da destruição alveolar, se formam pequenas cavernas no tecido pulmonar, e isso pode fazer com que vasos sanguíneos se rompam. Há relatos da tuberculose em ossos pré-históricos datados de 8.000 anos atrás, que foram encontrados na Alemanha. Porém, foi somente séculos depois, mais precisamente no dia 24 de março de 1882, que o bacteriologista alemão Robert Koch, que era muito respeitado na época, anunciou a identificação do bacilo causador da tuberculose. Os principais sintomas são dor no peito, sudorese noturna, febre, falta de apetite e, em casos mais graves, escarro com sangue. O tratamento dura aproximadamente 6 meses, é gratuito e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e deve ser feito preferencialmente em regime de tratamento diretamente observado. São utilizados 4 fármacos para o tratamento dos casos de tuberculose que seguem o sistema assim, que são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. No ano de 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming, ao sair de férias, havia esquecido em seu laboratório algumas placas de Petri. Ao retornar de viagem, ele percebeu que uma de suas placas de Petri estava com mofo. Ao perceber isso, ele decidiu analisar essa situação mais de perto e concluiu que onde havia se acumulado mofo, as culturas bacterianas não conseguiam avançar. Posteriormente, após algumas análises, o mofo foi identificado como um fungo do gênero Penicillium, que criava uma substância antibiótica capaz de matar e impedir o crescimento microbiano naquela área. E foi dessa forma, sem querer, que foi descoberto o primeiro antibiótico, a penicilina. A palavra antibiótico vem do grego e significa contra a vida. É considerado antibiótico toda substância capaz de matar ou inibir o crescimento microbiano. Os antibióticos eles servem para o tratamento de infecções bacterianas, portanto, é ineficaz contra infecções virais. Ele se trata de um veneno seletivo, que atua matando as bactérias do corpo, as bactérias invasoras no corpo, sem afetar as células do corpo humano. Mas isso não quer dizer que não possa haver efeitos secundários. Mas, por definição, o antibiótico deve ser muito mais tóxico para o organismo invasor do que para o organismo invadido, pois de nada adiantaria eu matar a bactéria da pneumonia se ao mesmo tempo eu matasse as células do pulmão. Cada antibiótico ele atua de uma forma diferente. Por exemplo, um antibiótico em específico atua em tal bactéria intervindo no seu metabolismo energético. Já outro antibiótico para outra bactéria pode intervir modificando a estrutura da sua parede celular. Os antibióticos são substâncias sintéticas produzidas através de compostos naturais, muitas delas provenientes da penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser descoberto. Os antibióticos eles podem ser divididos em 2 grupos, que são eles bactericidas, que são aqueles que atuam matando as bactérias diretamente, e bacteriostáticos, que são aqueles que atuam impedindo o crescimento microbiano e permitindo assim que o sistema imunológico possa dar conta do resto. A penicilina é pouco usada hoje em dia, já que a maioria das infecções bacterianas são resistentes à mesma.
Mas a penicilina em si, ela ainda é usada no tratamento de doenças como sífilis e amigdalite. O tempo de tratamento e a dose dependem de dois fatores, que é tempo de circulação da droga no sangue e perfil de resistência bacteriano. Alguns casos podem durar até uma semana com a utilização de um único antibiótico. Já podem haver situações que podem durar até 6 meses com a utilização de 3 antibióticos ou mais. Todavia, é crucial seguir todas as recomendações médicas, mesmo que os sintomas possam ter aliviado ou até mesmo desaparecido. Alguns dos medicamentos mais prescritos e recomendados para o combate de infecções bacterianas são eles amoxicilina, ampicilina, azilucilina e piperacilina. Resistência bacteriana. Bom, a resistência bacteriana é considerada uma ameaça à saúde pública a nível global e tem crescido muito rápido. O seu desenvolvimento é uma manifestação natural e está associado ao mau uso dos antimicrobianos, particularmente a sua utilização excessiva. Mas a hospitalização prolongada e o uso de antibióticos diferentes dos de primeira linha aumentam também as chances de resistência. Se o problema não for contido, as estimativas indicam que em 2050, uma pessoa morrerá a cada 3 segundos em consequência de agravos causados por resistência bacteriana. Isso representará 10 milhões de óbitos por ano, ultrapassando a atual mortalidade por câncer, que é de 8,2 milhões de mortes no ano. Então, diante disso, diversas estratégias têm sido desenvolvidas visando a redução nos casos de resistência bacteriana, e em 2015, a OMS lançou o Plano de Ação Global. Esse plano de ação conta com algumas estratégias de atuação, que é, primeiro, melhorar a conscientização a respeito desse tema através de educação, comunicação e formação efetiva. Segundo, reduzir a incidência de infecções com medidas eficazes de saneamento e higiene. E terceiro, racionalizar e até controlar a venda dos antimicrobianos. O que se espera com essas estratégias é reduzir o uso inapropriado dos antimicrobianos, mas sem afetar o acesso a eles. Agora eu vou falar um pouco da resistência bacteriana aos antibióticos. Bom, apesar da grande diversidade de antibióticos e de seus diferentes modos de ação, nem todos eles são eficazes contra todos os tipos de bactérias. Antibióticos de largo espectro atacam muitos tipos diferentes de bactérias, enquanto os de espectro reduzido atacam poucos tipos. Geralmente são necessárias algumas doses curtas do mesmo antibiótico ao longo de meses ou anos para a pessoa adquirir resistência a ele. Quando se está com alguma infecção ou doença bacteriana, em alguns casos, os médicos geralmente começam prescrevendo o antibiótico mais comum, o mais recomendado para o tratamento, sem antes esperar os exames que comprovam a existência da bactéria específica, muitas vezes deixando passar o fato de que a pessoa pode ser alérgica a tal medicamento e até já possui histórico de resistência a ele. Então, com o uso indiscriminado dos antimicrobianos, e também, como já foi dito, o seu uso abusivo, uso sem prescrição médica, interrupção no tratamento, tudo isso acarreta na mutação da bactéria. E através dessas mutações genéticas, a bactéria consegue adquirir a capacidade de reduzir o potencial do antibiótico sobre elas. Os principais mecanismos de resistência bacteriana podem ser descritos em 3. Primeiro, a destruição do antibiótico. Nesse processo, acontece alteração em importantes grupos funcionais presentes na estrutura do antibiótico, criando, assim, funções inativas para o reconhecimento molecular. Segundo, é o fluxo contínuo. Nesse processo vai acontecer que a retirada do antibiótico para o meio extracelular vai ocorrer mais rápido que a sua difusão pela membrana, mantendo, assim, uma concentração insuficiente para atuar como bloqueador de funções celulares. O terceiro é a modificação da estrutura-alvo. Nesse processo, acontece a alteração no alvo de ligação do antibiótico. Isso vai impedir o reconhecimento do fármaco pelo alvo, diminuindo assim a sua potência. Quando nós escolhemos um antibiótico, nós optamos por aquele que é eficaz contra a maioria das bactérias presentes. Mas nem sempre o antibiótico mata 100% delas. O que acontece é que se a gente conseguir reduzir o número de bactérias para 5 ou 10%, a infecção vai desaparecer, porque o nosso sistema imune é capaz de controlar o que sobrou. Mas nem sempre o nosso organismo consegue eliminar todas essas bactérias,
E o que vai acontecer é que essas mesmas bactérias que sobraram agora vão criar uma nova infecção composta apenas por bactérias que já vão ser resistentes ao antibiótico escolhido inicialmente. Isso nada mais é do que o processo da seleção natural, onde os mais aptos criam resistência, se reproduzem e passam suas características hereditárias aos seus descendentes. E como forma de prevenção da evolução de bactérias resistentes, a gente tem que adotar alguns hábitos de higiene e saúde, que são não se automedicar, tomar apenas medicamentos indicados por médicos, respeitar sempre os horários e as dosagens indicadas para o tratamento, não interromper tratamento. Se caso o seu tratamento tenha acabado e os sintomas tenham voltado, não se deve utilizar as sobras do medicamento sem antes consultar um médico. E estar sempre respeitando os prazos de validade. E como forma de prevenção da propagação de doenças bacterianas, o que isso tem que fazer é lavar muito bem os alimentos antes de comê-los e estar sempre higienizando muito bem as mãos, porque as mãos são sim condutoras não só de bactérias, mas também de outros germes. Bom, como combate das bactérias resistentes? Como o combate das milhares de espécies de bactérias resistentes, os tratamentos que possuem os melhores resultados são as imunoterapias, alternativas terapêuticas, e o que possui o melhor resultado e vem mostrando um grande desempenho é a aplicação de bacteriófagos. O uso de bacteriófagos estritamente líticos tem tido um papel muito ativo nessa pesquisa e vem sendo sugerido não só como alternativa, mas também como complemento aos antibióticos químicos. Ele atua de forma natural, ou seja, como um predador natural da bactéria. A terapia com fagos possui grandes vantagens quando comparada aos antibióticos químicos convencionais. Dentre as vantagens são a grande particularidade dela, que é de se disponibilizar em abundância no local onde é necessário, ou seja, o local onde está infeccionado, e por sua dependência da bactéria hospedeira, ela só vai existir enquanto a bactéria hospedeira existir também. Caso contrário, ela se desfaz. Entidades de apoio. Para oferecer conhecimento atualizado e valorizar a produção científica nacional sobre pneumologia e fisiologia, existe a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que é a ASBPT. É uma entidade médica sem fins lucrativos e é afiliada da Associação Médica Brasileira, que é a AMB, desculpa. A ASBPT desenvolve alguns projetos, como o Jornal Brasileiro de Pneumologia, que é o principal órgão de divulgação da especialidade, e o Congresso Brasileiro de Pneumologia, que é o principal evento da SBPT e que é realizado a cada 2 anos pares, em parceria com o Ministério da Saúde e a AMB. Para ajudar no combate da sífilis no Brasil, o Ministério da Saúde conta com o apoio da sociedade civil e médica. Durante a Comissão Intergestores Tripartite, que é a CIT, do dia 20 de 10 de 2016, em uma reunião ordinária, foram assinadas 19 associações, entre elas a UPAS, a OMS e o Conselho de Saúde. É uma carta de compromisso que estabelece ações estratégicas para a redução da sífilis congênita no país. No Espírito Santo, há um plano estadual de enfrentamento da sífilis congênita, que é elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e a COSEMS, que tem como objetivo trazer uma resposta à crescente epidemia de sífilis congênita verificada nos últimos anos. O tratamento e gerenciamento do uso de antimicrobianos são de extrema importância no enfrentamento da propagação de micro-organismos multiresistentes, e é com este intuito que estão sendo instituídos mundialmente programas de gerenciamento do uso de antimicrobianos. A Colisão Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos, que é a ICMRA, fez uma declaração que se compromete, junto com a OMS, contra a luta na resistência antimicrobiana. Conclusão.
Entende-se que bactérias são os seres vivos mais abundantes do planeta, que podem ser encontrados em todo e qualquer lugar. É fato que há bactérias benéficas aos seres humanos, mas também grande parte delas apresentam-se como uma ameaça à vida por serem causadoras de doenças gravíssimas e ainda por terem adquirido a resistência aos antibióticos. Bom, pode-se dizer que a principal causa da resistência bacteriana é a falta de conhecimento, que acaba fazendo com que as pessoas não se atentem aos cuidados de saúde individuais e coletivos que são necessários. Então, pode-se dizer que a medida preventiva que tem sido mais recomendada por órgãos e associações da saúde é, além da boa higienização, que as pessoas se atentem a usar moderadamente os medicamentos antibióticos, que sigam estritamente as recomendações do médico e ainda que mantenham as vacinações em dia. O grande problema dessa questão são as comunidades mais carentes, que dificilmente vão estar conseguindo comprar a medicação adequada para manter tratamento. E se esse mesmo tratamento não for interrompido, essas pessoas vão ter que recorrer aos medicamentos diferentes dos que são referência, que nem sempre vão ser tão eficazes. Outro grande problema que nós observamos é que esse tema em particular não é tão acessível ao ponto de todos terem acesso e conhecimento a esse conteúdo. É notável que só quem procurar saber a respeito vai encontrar a informação necessária, o que se torna um grande problema, porque, como foi dito, o principal fator responsável no agravo de doenças, no tratamento de doenças bacterianas e evolução de bactérias resistentes é a falta de conhecimento. Uma possível alternativa para esse problema seria o Plano de Ação Global em Resistência a Antimicrobianos, que a OMS lançou em 2015. O objetivo desse plano de ação é garantir a capacidade de tratar e prevenir doenças infecciosas com medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. Esse plano não só promete novos medicamentos eficazes e acessíveis, como também promete a sua conscientização via educação, meios de comunicação e afins. Porém, por esse ser um grave problema de saúde pública, nós achamos que esse tema poderia ser mais pautado em todas as comunidades de saúde possíveis, para que todos, não só pessoas da área, tenham acesso e conhecimento a esse conteúdo. E agora nós vamos apresentar o nosso documentário, onde nós entrevistamos 2 especialistas da área e também temos um relato de um ex-portador de doença bacteriana. Esperamos que gostem. Dando continuidade ao nosso trabalho, esse documentário tem como objetivo complementar a nossa apresentação, além de tirar as nossas dúvidas com a ajuda de profissionais da área e também trazer a experiência de alguém que teve uma das doenças citadas no trabalho. Para isso, nós contamos com a ajuda do professor universitário Luiz Henrique, da doutora Júlia e também do Sr. Adalgisa. Nós esperamos que isso possa lhe ajudar a compreender melhor o nosso tema, além de tirar as dúvidas que possam ter surgido. Bom, dando início à nossa entrevista, vocês poderiam se apresentar? Eu me chamo Luiz, eu sou biólogo de formação, eu fiz meu mestrado e doutorado dentro da área de virologia, né? Estudei bastante os vírus que estão bem na moda agora por conta do corona, né? E atualmente eu sou professor universitário, né? E também trabalho bastante com pesquisa, principalmente na parte de pesquisa científica, voltado para a parte de diagnóstico molecular e também a parte de microbiologia. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou médica formada em Presidente Prudente. Atualmente eu faço residência em medicina de emergência no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Trabalho em hospitais de campanha, atualmente no Guarapiranga, e também sou médica intervencionista do SAMU e médica reguladora do SAMU. Bom, a nossa primeira pergunta é como funcionam os mecanismos de resistência de uma bactéria? Como ela se defende dos fatores externos? É interessante a gente pensar, porque grande parte dos antibióticos, eles, historicamente falando, eles vieram através de fungos,
né? Eles foram descobertos de fungos, então são substâncias que foram isoladas inicialmente de fungos, né? E essa resistência ela já é adquirida no ambiente, né? Grande parte das bactérias ela tem duas grandes principais características que fazem delas serem resistentes. A primeira é uma característica genética no qual está presente numa pequena sequência de DNA que ela tem, chamada plasmídio, né? Esse plasmídio, muitos deles carregam genes de resistência, que basicamente impedem que o antibiótico funcione, né? Isso é uma das principais, e a bactéria ela é um ser, digamos assim, bem promíscuo. Ela passa sequência de DNA, essa resistência ela consegue passar para a colega dela. E como são seres que se replicam muito rapidamente, em poucos dias ou horas, a gente já tem uma população resistente a um determinado medicamento, por exemplo. Todas as bactérias são perigosas para a saúde? Elas podem viver dentro dos seres humanos, na nossa flora intestinal, parte respiratória, boca, superfície da pele, e nem todas as bactérias causam malefícios aos seres humanos. Esse tipo de bactérias são denominadas flora habitual. Pode-se dizer que nós temos o tanto de bactérias no nosso corpo como temos os números de células, então elas são muitas, e não necessariamente elas causam mal para o nosso organismo. Muitas delas, por exemplo, ficam no nosso intestino e ajudam a gente a digerir alguns alimentos e até combater com outras bactérias que seriam ruins para os seres humanos. Então, apenas alguns tipos de bactérias que causam doenças. Elas são chamadas de patógenos, né? Quando ela causa alguma patologia no ser humano. E como as bactérias atacam o corpo humano? Basicamente, as bactérias patogênicas elas têm dois grandes mecanismos de causar doença. E isso eu falo de qualquer doença, não falo apenas de uma doença respiratória, uma doença neurológica, uma doença intestinal. Nós temos, então, duas situações. A primeira delas é o fato delas colonizarem uma região. Então, são bactérias que, durante o processo dela desenvolver a sua quantidade de bactérias naquela região, isso acaba sendo prejudicial para a gente. Por exemplo, podemos mencionar a meningite, né? Então, o fato delas estarem lá já é o suficiente para você ter uma resposta do nosso sistema de defesa e levar a esse processo patológico, né? Uma bactéria que está no pulmão, o fato dela estar lá já é o suficiente para que você, em grande quantidade, para que você tenha um processo de pneumonia, por exemplo, né? Por outro lado, nós temos um outro mecanismo no qual a bactéria pode causar doença na gente, que é um processo que a gente chama de produção da toxina bacteriana. Por exemplo, o fato da bactéria estar lá, ela tem um metabolismo dela, ela vai se alimentar do que tiver ali e vai produzir alguma coisa, né, algumas proteínas, e geralmente, neste caso, essas proteínas elas são conhecidas como toxinas, né, no caso desse tipo de doença. Então, quem vai causar a doença em si não é a presença da bactéria em si, mas sim o que ela produz, né? Posso trazer como exemplo aqui o tétano. De uma maneira bem ampla, são esses dois grandes mecanismos que as bactérias utilizam para desenvolver o processo de desenvolvimento de doença. E como os antibióticos atuam contra as bactérias? Muito bem. Grande parte dos antibióticos, eles vão atuar na capacidade da bactéria de produzir algumas das suas proteínas, né? Então, por exemplo, a bactéria ela precisa de uma parede
né? Uma parede celular que é como se fosse uma armadura, digamos assim. Esses antibióticos, eles impedem que essa armadura seja formada, ou atuam diretamente nessa parede celular, ou ainda, como eu mencionei, a bactéria ela depende de fazer o metabolismo dela. Existem vários antibióticos, né? Existem muitos antibióticos hoje no mercado, né? E cada antibiótico, geralmente, ele tem um alvo, né, dentro desse metabolismo da bactéria. Então, algumas impedem uma proteína fundamental, impedem que ela forme uma proteína fundamental, outros impedem que ela consiga captar, de fato, isso, incorporar a ela, ou afetam a parte estrutural da bactéria. Tá? Então, os antibióticos, ele tem cada um deles tem uma forma, um mecanismo de ação, né? E grande parte deles vão atuar impedindo que essa bactéria consiga realizar o seu metabolismo. Bom, se um portador de doença bacteriana for alérgico ao medicamento indicado, quais outras alternativas poderão ser tomadas para prosseguir o tratamento? A primeira conduta que os médicos adotam, geralmente, é trocar o antibiótico. Então, dar um outro antibiótico que tenha o mesmo efeito, né? Ou que tenha um perfil, uma direção específica. Determinados antibióticos, eles são específicos para alguns tipos de bactéria. Então, o médico ele vai escolher um antibiótico que também tem ação sobre a bactéria que vai estar causando aquela doença. E se caso a bactéria for resistente? Infelizmente, nós temos um uso muito desenfreado dos antibióticos. E como tudo no mundo biológico, e quando a gente traz o mundo microbiológico também, esse processo evolutivo de adaptação ao meio, né, e inclusive os antibióticos, você acaba selecionando algumas bactérias. Infelizmente, a gente tem visto muito principalmente em alguns ambientes hospitalares, né, a presença de bactérias que são conhecidas como multiresistentes. Para essas bactérias, geralmente existe uma carta na manga, né, um antibiótico que ele é muito pouco utilizado, ele é extremamente controlado, né, que você tenta fornecer isso apenas quando não há solução. Como funcionam as alternativas terapêuticas como forma de... Tem muitas pesquisas que estão acontecendo para tentar encontrar alternativas que sejam de fato eficazes e tão bons quanto os antibióticos para tratar essas bactérias existentes. E nossa última pergunta é como o ambiente hospitalar é perigoso em relação ao contágio com bactérias resistentes? No ambiente hospitalar, nós sempre vamos encontrar bactérias mais resistentes, porque nós temos uma maior quantidade de doentes, né? Então, e também o maior uso de antibióticos. Então, todas as bactérias daquele ambiente, elas já estão acostumadas com antibióticos. Então, a gente tem que sempre estar usando um antibiótico mais potente do que o comum, porque as bactérias daquele ambiente já estão resistentes. Antes do século XXI, a resistência bacteriana ocorria predominantemente em ambientes hospitalares. Atualmente, a resistência bacteriana está associada a outros diversos ambientes e pode atingir indivíduos saudáveis também. E para finalizar, vocês poderiam fazer um alerta final sobre o uso indiscriminado de antibióticos e os riscos que isso pode causar? Com certeza. Iris, aqui a gente tem um problema muito grande. Né? Os antibióticos, eles devem sempre serem utilizados apenas sob recomendação médica. Primeira coisa, sempre procure uma assistência médica para ter o diagnóstico correto e, se for necessário, usar antibiótico. O segundo ponto aqui, que eu acho que vale muito a pena, é fazer o tratamento por completo. Né?
sem interrupções e seguindo as orientações também. Por favor, não tomem de maneira arbitrária e também não, quando tomarem, tomem de forma recomendada, né, durante todo o período recomendado. Pessoal, e meu alerta final aqui em uso ao uso indiscriminado do antibiótico é: jamais use uma medicação que não foi indicada por um médico, tá legal? A gente tem que pensar que isso pode ser um dano para você que está usando o antibiótico com um uso indevido e também para a comunidade, porque a gente está criando resistência bacteriana. Isso não é só ruim para você, como também é ruim para toda a nossa comunidade. Então, vamos lembrar aí de não usar o antibiótico se não for prescrito por um médico. Lembrando que antibiótico mata bactéria. Então, nem sempre a sua doença é uma doença bacteriana, ela pode ser uma doença viral. A primeira firma que eu trabalhei, metalúrgica, era a Traugomatic. Então, eu tinha mais ou menos, exatamente, eu tinha 1 ano de trabalho nessa empresa. Eu trabalhava como vigilante e essa empresa ela dava uma festa por ano. E nessa festa, eu trabalhando à noite, trabalhando nessa festa, começou a chover e a capa não segurava a chuva. Eu fiquei molhado, trabalhei até as 4 da manhã. E aí, passado uma semana, eu comecei uma gripe, e essa gripe começou e não saiu. Eu achei que era uma gripe comum. Passou essa gripe, comecei a sentir tosse que não parava mais, desconfiei, fiz um exame e após 28 dias constataram que eu estava com uma pneumonia muito avançada. E essa pneumonia já estava passando na época, como não tinha tantos recursos de medicamentos, virou uma tuberculose. Tudo que o hospital constatou que eu estava com o início da tuberculose, eu procurei um médico, eles me encaminharam para um sanatório em Cotias, por nome, Sanatório Maria Tereza. Eu fui internado dia 19 de setembro de 75 e tive alta 13 de janeiro de 76. Aí praticamente já curado, né? Que foi logo no início que eu descobri. Nem a minha primeira filha, a Dalgisa, não tinha nascido ainda. Quando ela nasceu, eu estava no hospital. Não, mas, graças a Deus, tomei o medicamento, tomei também 112 comprimidos na época, que era o que curava a tuberculose. Zotobec. Esse Zotobec foi o que eu tomei, esse medicamento. E fiz o praxe de ficar normal, sem fazer, tomando os devidos cuidados, e nunca mais senti nada. Saí completamente, e hoje já se encontra 45 anos, fez dia 19 de setembro. Meninas, podem encerrar. Pessoal, agora nós vamos para a segunda etapa, depois da apresentação, né? Nós vamos para os questionamentos da banca. Só lembrando, pessoal, que o TCC é um trabalho extremamente complexo, né? Ele é feito de um trabalho escrito, baseado nas normas técnicas da ABNT. Trabalho esse que as bancas receberam há cerca de 30 dias atrás, né, para estudarem, lerem e realizarem os seus questionamentos. A apresentação que foi feita hoje, aqui que vocês assistiram, e o documentário também.
Então, Cíntia, Agatha, vocês poderiam, por favor, ligar aí o vídeo de vocês para a gente vê-las, para que nós possamos iniciar a segunda parte. Bom, Cíntia, como você entrou primeiro, fique à vontade, tá bom? Boa noite a todos, né? É uma honra estar aqui participando, né, mais uma vez, das bancas de TCC. Eu já participo há mais ou menos uns 6, 7 anos, né? Acho muito bacana. Quero parabenizar o professor Jorge, porque é um trabalho magnífico e a cada ano tá melhor, né? Devido à pandemia, achei que não teria, ele me fez o convite de fazer online, né, que está sendo uma novidade para todo mundo, para vocês e para nós também, mas achei o trabalho muito bom, né, devido a esse problema que estamos passando, mas ficou muito bacana, apesar da distância, né, ter feito tudo virtualmente, vamos dizer assim, né. O trabalho escrito está muito bom, muitas dúvidas que eu tinha foram sanadas não é no relatório, como que fala? No vídeo que vocês passaram, né, com os especialistas, então foi bastante coisa esclarecida. No trabalho escrito, como a biologia em si, ela tem nomes muito difíceis, né, e até a gente que é formado na área tem dificuldade, porque, assim, a biologia é uma área gigantesca, né, que abrange muita coisa. Então, assim, independente da nossa formação, né, a gente não consegue saber de tudo. Então, como o professor mesmo falou, a gente acaba estudando em cima do trabalho de vocês, né, porque a gente precisa relembrar, precisa se informar do assunto. Então, algumas coisas, eu fiz algumas anotações, depois qualquer coisa eu deixo no relatório, que eu vou enviar, tá? Mas aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês aí fazendo o trabalho, né, pesquisando tudo, por que vocês acham que cada dia mais as bactérias estão resistentes aos antibióticos? O que acontece que elas estão criando resistência? Eu posso responder? Bom, Pode. eu acredito que devido à falta de vigilância das pessoas, por exemplo, as pessoas acham que elas podem se automedicar da forma que quiserem, porque acham que vão melhorar, e através disso acaba não sendo o correto. Então, a ação delas de automedicar acaba agravando a situação, e é nessa parte que as infecções bacterianas acabam criando uma resistência, né? Porque não foi o antibiótico, né, o remédio prescrito corretamente. Isso mesmo, muito bem, porque o especialista explicou no vídeo, mas eu queria saber de vocês se vocês tinham compreendido isso, né? Porque as pessoas se automedicam muito com antibiótico, né? Sem prescrição médica, e como ele mesmo disse, não fazem o tratamento correto. Então, terminou o sintoma, a pessoa para de tomar, e com isso elas vão criando resistência mesmo, né? Como ele mesmo disse. Aí está falando também que as pessoas, né, no trabalho escrito, na página 14, as pessoas que são imunodeprimidas têm mais chances de desenvolver esse tipo de doença. Vocês, no trabalho, vocês pesquisaram por que essas pessoas chamadas de imunodeprimidas têm maiores chances de desenvolver doenças bacterianas? Alguém pesquisou? Não? Não, não tem problema. Mas é porque, assim, como é uma coisa muito importante, né? As pessoas Cíntia, acho que tem um delay até elas receberem a sua pergunta. Acho que a Iris ia responder. Ah, tá bom, desculpa. Tem um delayzinho aí até a pergunta chegar. Tá bom. Pode ir, Iris. Bom, na verdade, eu ia explicar que provavelmente nenhum dos 5 pesquisou, porque a gente queria deixar o comecinho do trabalho como uma introdução ao nosso foco, que seria um pouco das doenças e um pouco da resistência. Então, eu acho que ninguém chegou realmente a pesquisar os termos mais complicados no começo do trabalho.
Então, é porque, na verdade, assim, a pessoa que é imunodeprimida, né, o que acontece? O sistema imunológico dela é muito fraco, é mais baixo, né? Então, o que acontece? Por que elas têm mais tendência a desenvolver essas doenças? Porque se o sistema imunológico é muito baixo, né, as células de defesa são poucas, o que acontece? As bactérias acabam criando mais força para se multiplicar no organismo e aí desenvolver a doença, né, no caso. Então, não ocorre só com as bactérias, com outros tipos de micro-organismos também. Então, as pessoas que são imunodeprimidas, né, que o sistema imunológico é muito baixo, elas têm que estar muito atentas exatamente a isso, com medicação, com local, com higiene, para não contrair, porque elas têm uma tendência maior, né, de desenvolver esse tipo de doença, de contrair doenças bacterianas ou virais, ou de outros micro-organismos. Aí eu estava com uma dúvida se vocês tinham pesquisado sobre a vacina da BCG, porém no trabalho, depois eu vi que vocês estavam explicando, né, porque é uma vacina muito importante, que as crianças tomam logo nos primeiros dias de vida, né, que é, na verdade, a vacina que evita várias formas graves de tuberculose, né, então com isso já ajudou muito, por conta que antigamente perdia-se muitas crianças de tuberculose, porque às vezes no trajeto para casa elas acabavam adquirindo a doença e não sobreviveu. Então, essa vacina é muito importante para as crianças, né, para evitar o contágio dessas doenças. Agora, aí vocês também disseram assim, no trabalho, tá falando que falou da sífilis, né, vocês esclareceram bastante coisas também no trabalho, mas aí eu queria que vocês me dissessem uma coisa. Nos últimos 10 anos, houve um aumento muito grande da sífilis, né, que é uma doença bacteriana que se contrai, geralmente, por relação sexual sem proteção. E aí eu queria que vocês me dissessem assim, ó, o que vocês acham que contribuiu para o aumento da sífilis nesses últimos 10 anos? Bom, eu acredito que mais ou menos pelo mesmo motivo da resistência. Eu acredito que seja a falta de informação. Eu sei que muito tempo atrás as ISTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, elas eram um medo que todo mundo tinha. Porém, com os tratamentos e com a diminuição dos casos, as pessoas começaram a deixar de lado essas informações. E hoje em dia, apesar de ainda ter alguns avisos e informação para quem quiser, poucas pessoas estão interessadas em realmente buscar sobre isso. Eu acredito que o aumento tem ocorrido por conta disso. Exatamente. Eu até fui pesquisar para falar um dado concreto, né, e de 2018 para 2019, teve um aumento de 28,3%. Em 2010, a gente tinha 3.929 pessoas com sífilis no Brasil. Agora, essa informação eu peguei no site do G1. Agora, em 2019, que foi a última pesquisa, né, porque agora só se fala de coronavírus, aumentou para 158 mil, um aumento gigantesco de 2010 para 2019, né? E o grande problema é exatamente o que vocês disseram, é falta de informação, ou às vezes de autoconfiança, né? Porque as pessoas pensam assim, comigo não vai acontecer, relação sexual sem camisinha fez esse aumento muito grande, e até mesmo o uso indiscriminado de antibióticos, né? Porque no caso da sífilis, ela é tratada com antibiótico porque o vírus, porque a bactéria é muito forte, né? E já criou resistência, já que é uma doença já antiga, né? Então, a gente tem que estar bem atento, e como já foi dito no trabalho, se conscientizar dos perigos que a gente corre, tomar as medicações de forma adequada, para que a gente consiga controlar a evolução dessas bactérias, porque senão daqui a alguns anos, infelizmente, a gente não vai ter nenhuma medicação que consegue combater e eliminar esses micro-organismos do nosso corpo, tá? Mais uma vez, parabéns, eu gostei muito do trabalho, muitas dúvidas eu tinha, vou até mostrar para vocês aqui, ó, que eu tinha uma lista inteira de anotações,
mas muitas coisas vocês explicaram na apresentação, então parabéns, né? Não é um trabalho fácil, como eu disse, o documentário também ficou excelente, tudo muito bom, parabéns pela iniciativa, parabéns pela dedicação, pelo trabalho remoto que vocês fizeram, que a gente sabe que não é fácil, né? Porque na escola já é difícil, mas em casa é mais ainda, a gente ter rotina, dedicar tempo, tá? Então, parabéns para vocês, a minha parte eu encerro aqui, tá bom, Jorge? Tá ótimo, obrigado, Cíntia. Agatha, com você. Então, pessoal, boa noite, todo mundo. Então, primeiro eu queria parabenizar também todo mundo pelo trabalho. Eu sempre gosto de... É a terceira vez que eu participo da banca e eu sempre gosto de contar para os alunos que eu fui aluna do Leda. E eu também fiz o TCC, isso assim, tem uns 9 anos já, então tem um tempinho. E é muito bacana a gente ver como esse trabalho tem evoluído ao longo dos anos. E na minha época não tinha essa parte do trabalho escrito, e é uma coisa que eu acho que é super válida e super importante, porque já dá um direcionamento super bacana para vocês daqui para frente, né, de acordo com a trajetória que cada um vai seguir. E sobre o trabalho escrito eu também fiz algumas anotações, mas eu queria dizer que várias também elas foram sanadas ao longo da apresentação de vocês, e foi muito bacana, eu gostei da estrutura, a forma que vocês organizaram o trabalho escrito, então teve uma coerência, uma ordem, né, um sentido. Então, de primeiro explicar o que são as bactérias, as estruturas, enfim, e depois entrar mesmo no assunto, no foco de vocês. E aí, uma coisa até que eu anotei, foram os objetivos que vocês listaram, né, ao longo do trabalho. Então, o único que talvez, para mim, eu senti um pouquinho de falta, foi a parte final dos tratamentos alternativos. Então, é mais a nível de curiosidade, que aí eu lanço uma pergunta para vocês, né? Então, até eu achei que no trabalho escrito vocês comentaram mais, até que no próprio trabalho ou no documentário. E um dado que eu achei super legal, que é que vocês trouxeram, que é da Fiocruz, né? Que eles estão usando, então, anticorpos, e aí esses anticorpos para serem utilizados porque eles são mais eficazes. Eu queria perguntar para vocês, então, se vocês sabem aqui que nível, né, que passo que está isso, se vocês acham que é uma alternativa interessante, ou dentre as outras que vocês apresentaram, qual a linha que vocês pensam? Bom, eu acho que é uma alternativa muito válida e pode caminhar de uma forma muito positiva junto com a aplicação de bacteriófagos. Eu acho que, junto com os medicamentos, o policiamento das pessoas com relação a se medicar por conta própria e tudo mais, eu acho que essa outra alternativa seria muito, muito válida. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Senão eu posso seguir. Bom, a minha outra dúvida também era a mesma da Cíntia, que ela acabou já perguntando também, foi com relação, né, aos... Cadê onde eu anotei? Que também acho que sanou no documentário que vocês trouxeram, que foi no caso do uso dos antimicrobianos, né? Então, que as pessoas imunodepressivas, então, ela tinha uma tendência mais a ser infectadas por essas bactérias. E aí, logo no trabalho escrito, uma coisa que eu fiquei em dúvida, como a Cíntia comentou também, a biologia a gente tem muitos termos, e a gente, às vezes, acaba usando esses termos de sinônimos. Em alguns pontos, vocês levantaram trabalhos como antimicrobianos e antibióticos. Na apresentação, acho que acabou ficando claro, mas, se de certa forma para vocês, vocês conseguem identificar a diferença desses dois termos. Ou, tipo, se faz diferença o antimicrobiano e o antibiótico no tratamento de uma doença específica, por exemplo. Deu para entender, mais ou menos, o que eu quis dizer? Você quer saber se antibiótico e antimicrobiano é a mesma coisa? É isso? Porque em alguns pontos do trabalho, no trabalho escrito, né, deu a entender que vocês usaram como sinônimos. Só que eu queria saber de vocês se foi alguma, na forma de digitar, que deu essa impressão errada, ou então se vocês identificaram que são coisas distintas, tratamentos diferentes, ou estão aliados um ao outro, chama de distinção. Não, eu acho que
o que aconteceu é que a gente só queria diversificar a palavra mesmo, porque eu tenho para mim que é a mesma coisa, antibiótico e antimicrobiano, como você mesmo disse, um sinônimo. Tá. É porque em alguns locais eu fui dar uma pesquisadinha depois, e aí ele fala que os antimicrobianos, ele é mais generalista, né? Então, ele pode atuar tanto com vírus, bactérias, fungos, e o antibiótico, ele é mais direcionado à bactéria em si. E se isso, de repente, não seria um dos problemas também de estar causando essa resistência. Se, no fundo, vocês acabaram vendo, né, essa ligação ou não. Mas é só a nível de curiosidade também. Então, eu acho que a gente realmente pensou que era a mesma coisa, significa a mesma coisa. Desculpa, Iris. Tudo bem. Então, vou seguir aqui. Bom, eu achei uma coisa muito legal de vocês, do trabalho de vocês, que foi não só mostrar o problema em si, mas trazer uma solução para essas questões. Então, quando vocês apontaram, né, as ações globais que poderiam ter sido feitas, isso é muito bacana, porque acho que muito se fala em diversos locais, né, sobre a problemática, mas não se dá uma solução, uma resolução para aquilo. Então, parabenizo vocês pela escolha do tema, porque é um tema que geralmente a gente escuta falar bastante, que está desenvolvendo, porém ninguém dá um posicionamento, vamos dizer assim, de que forma pode atuar a partir desse problema, então. E se de alguma forma vocês pretendem, que um dos itens vocês apontam que é a educação, enfim, é expor essas informações para frente. Se vocês pretendem, de repente, divulgar esse trabalho de vocês, o documentário em si também acho que ficou muito bom. Ter o depoimento dessa pessoa que já teve uma doença, eu acho que aproxima as pessoas, não só dos especialistas, né, mas o depoimento de uma pessoa que contraiu essa doença, alguma doença, faz a gente ver, né, de fato, o que acontece e não fica só como história. Então, como a Cíntia falou, aproxima mesmo, e da gente ver que as coisas estão acontecendo, e de que a gente tem que tomar cuidado, se prevenir, porque a coisa ali está muito perto, né, da gente. Então, eu queria parabenizar vocês também, até pela produção. Ficou muito boa a edição, assim, eu acho que vocês estão cada vez melhores. E na pandemia ainda, né, eu acredito que tenha sido um trabalho redobrado até, mas eu gostei muito. E da minha parte, minhas considerações foram essas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Jorge pelo convite e parabenizar vocês também pelo trabalho. Ok, meninas, muito obrigado, tá? Considerações muito legais que vocês colocaram aí. Eu vou fazer o fechamento aqui, pessoal. Quando a gente escolhe um tema de TCC, né, a gente sempre, na maioria das vezes, a gente opta pelo caminho mais fácil, né? É sempre mais fácil escolher alguns temas mais generalistas, né, mais conhecidos da grande maioria das pessoas. Então, esse trabalho, ele tem uma grande qualidade, que é fugir do normal. Então, ele é um trabalho biológico mesmo, né? Nós que somos da área da biologia, a gente ouve termos, nós ouvimos detalhes que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Tanto quem trabalha na área da educação, como quem trabalha na área da pesquisa, né? Então, a qualidade do trabalho que vocês apresentaram hoje, pessoal, foi incrível, exatamente pela dificuldade desse material. É um material bem complexo, não é fácil você falar de reprodução bacteriana, não é fácil de você fazer com que as pessoas entendam esse mecanismo de resistência, né? Infelizmente, pessoal, o tema desse trabalho, ele foi escolhido exatamente como um alerta, né? As farmácias hoje, elas se tornaram grandes supermercados, né? Onde você sequer precisa perguntar lá para a balconista qual remédio que você quer. Você pode pegar ali na prateleira, passar no caixa, pagar o remédio e levar para casa. E muitos deles sem controle médico, sem receituário médico.
e isso é um risco muito grande para a saúde das pessoas. Da mesma forma que nós estamos hoje passando por uma pandemia viral já calculada, a ciência já avaliava que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Não é uma novidade, assim, né? Os vírus, por exemplo, eles são mutantes, eles mudam geneticamente constantemente, e é óbvio que em algum momento aí da nossa vida, nós nos depararíamos com um vírus extremamente dispersivo, né? Um vírus que se propaga com uma facilidade gigantesca, de forma rápida, e que afeta diretamente a saúde das pessoas. A gente corre um risco, sim, de nós termos, por exemplo, uma pandemia bacteriana. Nada nos impede que isso aconteça também. Então, esse tipo de trabalho, e a doutora Júlia colocou muito bem, né, na colocação final que ela fez, que é a questão da comunidade mesmo, né? Não é uma coisa sua, não é uma coisa única sua. A bactéria também se dispersa com facilidade, né? Então, algumas vezes nós podemos pegar uma bactéria mutante nova e transmitir essa bactéria para a nossa comunidade. Então, o que eu acho de mais complicado nessa história toda é exatamente a transformação que a saúde passou nos últimos anos, né? Hoje tem mais farmácia do que bar, que era uma coisa inimaginável há pouco tempo. Se tinha muito mais bares na cidade do que farmácia. Hoje nós temos muito mais farmácias do que bares. Então, é um risco, sim, para a saúde. Eu espero que esse trabalho tenha servido como alerta para as pessoas, né? Eu sei da dificuldade que nós temos de acesso à saúde pública, ao contato com o médico, a conseguirmos estarmos lá, né, uma consulta no médico, mas é super importante ter um acompanhamento quando se trata de remédio. Eu vejo muita gente, né, tem aquela caixinha de remédio pronta lá, né, ele tomou 3 comprimidos, parou, e depois, quando ele sente os mesmos sintomas, ele volta para a caixinha de novo, né, falou, pô, nem vou no médico, porque eu já estou lá com os meus produtinhos prontinhos e preparados. Então, espero que esse trabalho possa ter sido um alerta para as pessoas e que elas passem a tomar mais cuidado em relação a isso, ou nós poderemos ter no futuro outras formas de pandemia, né? Não só as pandemias virais. Em relação ao grupo, né, pessoal, fazer um comentário aqui, eu queria muito parabenizar vocês foram um grupo, assim, muito coeso, muito afim de fazer, né, não tive problema com data, não tive problema com material, a Agatha comentou muito bem, pessoal, eu falei ontem aqui, vou repetir de novo, foi uma experiência muito difícil de fazer esse trabalho por via remota, tá? Foi, assim, na minha carreira de biólogo e professor, acho que foi uma coisa mega diferente, né? Até pela minha total incompetência com as questões ligadas à informática, né? Então, foi um desafio, mas foi um desafio maravilhoso, porque eu tive orientados que me ouviram, que entenderam o fato de eu ser chato, de eu estar pegando no pé toda hora, de eu mandar mensagem toda hora, para que elas chegassem aqui preparadas para apresentar esse tipo de trabalho, tá? Então, meninas, parabéns, estou muito feliz com o resultado desse trabalho e espero que vocês utilizem essa experiência para a vida, né? É uma experiência para a vida, é uma experiência para o curso superior que eu tenho certeza que vocês vão fazer, se não fizerem na biologia como as minhas discípulas aqui, que eu tenho o maior orgulho, mas que vocês usem esse material. Iris, parabéns, tá, pela sua organização, né, você diria assim, muito ativa, ansiosa, que é tudo resolvido rapidamente, e isso é muito importante que seja feito, a gente precisa de alguém aqui, assim, no grupo, né. Parabéns, Bianca, você mudou bastante, né, eu e o Tadeu tivemos um trabalho para acalmar você, né, para você apresentar com calma, com tranquilidade, e foi isso que você fez hoje, acho que as nossas dicas foram muito bem. Jordelina, que é centrada, né? A Jordelina fala com facilidade, apresenta o trabalho com muita tranquilidade.
que essa tranquilidade apareceu bem aí no trabalho, tá, Jordelina? Você me pareceu extremamente concentrada, a gente basicamente entendemos aí o que você passou e você ficou com uma parte complexa aí, né, que era a parte exatamente de explicar a ligação. Você fez a ligação entre o que era uma bactéria e as doenças e a resistência que essas bactérias estavam desenvolvendo ao antibiótico, tá? A gente trabalha o André, né, André? O André meio vai, não vai, mas sempre, como se diz, né, sempre mantendo o trabalho na cabeça, apresentando de maneira correta, né? E parabéns, André, fez uma bela apresentação. Mariana, parabéns, Mariana, pela superação, tá bom? A gente sabe que você teve uns probleminhas aí, mas superado, tá bom? E que isso sirva para você entender que você pode, que você consegue e que você é ótima, tá bom? Então, tomara que esse trabalho tenha servido para você dar o upgrade aí na sua vida, tá? Passar por essa fase mais difícil aí e seguir o seu caminho, tá bom? Meninas, agora eu deixo para vocês, tá? Senão daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui, é péssimo isso. Quiserem, fiquem à vontade. Gente, eu queria fazer uma observação, que hoje eu conversei com o meu avô, que foi a pessoa que nós entrevistamos, e ele pediu para informar vocês que ele deu entrada no sanatório por conta de que a primeira filha dele tinha acabado de nascer, então ele não podia ficar em casa. E aí ele disse que esqueceu essa informação no vídeo e ele pediu para que eu passasse para vocês. E foi por conta de tudo isso que ele precisou procurar ficar internado em algum outro lugar que não fosse a casa dele por conta da criança que tinha acabado de chegar em casa. Perfeito. Para evitar a contaminação. Alguém mais quer falar? Iris? Bom, eu acho que eu falo por todos nós quando eu agradeço, primeiramente, claro, para o professor Jorge, nosso orientador, por ter ajudado a gente desde o início, e a gente não estaria apresentando o trabalho hoje se não fosse por ele. Agradecemos também as pessoas que contribuíram para o nosso documentário, a doutora Júlia, o professor Luiz e o senhor Adalgiso. A gente queria agradecer também todas as pessoas que estão aqui hoje pela atenção, pela participação, e especialmente a banca por ter tirado esse tempo para prestigiar a gente e para nos ajudar. Tá fechado o seu som, Iris, você fechou. Vai. Eu vi. Agradecendo especialmente a banca por ter tirado um tempo para nos prestigiar e por ter ajudado tanta gente com novas informações. Muito obrigada. Mais alguém quer falar, Jordelina? Não? Bianca? Eu também queria agradecer todo esse momento aí, porque, querendo ou não, foi um trabalho assim... Tem um estilo parecido com um trabalho muito semelhante da nossa escola, que é o Projeto Livro, mas esse trabalho aborda de uma forma muito diferente, que eu não tinha trabalhado ainda, e me fez ter uma experiência maior ainda, né, sobre muitas coisas, e me ajudou em muitas coisas também. E eu queria agradecer ao professor, né, que foi o fundador desse projeto dentro da Escola do Leda, né, TCC, e a todos que compareceram aqui hoje, né, porque, querendo ou não, né, vai acabar agora 9h36, né, para ter 46 pessoas aqui, provavelmente, né, foi bom, né. E é basicamente isso. Muito obrigado a todos aí, e pela paciência aí, Jorge. Legal. Bom, meninas, eu vou... desculpa, vou ceder um minutinho ao professor Tadeu, que me ajudou aí nos ensaios com as alunas, tá bom? Tadeu, tem um minuto para você. Opa! Olha, eu achei que vocês superaram-se, ok? Nos ensaios a gente tinha uma determinada visão, hoje houve a superação. Superação da Iris, da Jordelina, da Mariana, do André, enfim, da Bianca. A Bianca conseguiu vencer a dita ansiedade, né? Jordelina fez uma ligação muito boa, a Iris articulou bem as palavras, vocês articularam bem,
falaram de uma forma bem audível, bem inteligível. Fiquei muito feliz e muito agraciado de ter podido ajudar vocês nesse processo. Agradeço ao Jorge por essa oportunidade. Sempre eu coloco-me à disposição e ele nunca fez a negativa de que eu pudesse agregar a esse trabalho, o que me deixa muito feliz, porque a vitória de vocês é uma vitória nossa. Esse é um trabalho, primeiro de muitos que virão nas faculdades, não sei quais vocês farão. Se não for de biologia, quiserem fazer de artes, bem-vindo ao clube também, tá? Ficarei muito feliz, né? E é isso, pessoal. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de vê-las apresentando e vê-lo também, André, apresentando esse trabalho. O resultado foi extremamente satisfatório. E teve uma pessoa que roubou a cena. O seu avô, Mariana, ele roubou a cena. Que figurinha maravilhosa. Que depoimento comovente. Confesso que eu quase chorei aqui, viu? Muito legal mesmo. Foi uma tremenda sacada de vocês, tá? Muito legal. É isso, Jorge. Valeu, garoto. Valeu, pessoal. Parabéns. Nas minhas colocações aqui, eu acabei esquecendo de agradecer uma pessoa que foi a Eloá, que intermediou aí a presença da doutora Júlia aqui no nosso trabalho, né, Eloá? Queria muito agradecer você foi mega bacana com a gente também, disponibilizando aí a entrevista com a doutora Júlia, a qual eu gostaria que você agradecesse muito em nosso nome, pela participação aqui e pelo auxílio no trabalho das nossas alunas, tá bom? Olha, eu fiquei super emocionada, porque quando elas foram abrindo as câmeras, eu falei, gente, foram todos os meus alunos. Elas iam falando, aí eu ia lembrando um rosto, uma expressão, uma fala, e eu fiquei, assim, muito contente, porque quando o Jorge me falou desse trabalho, ele falou, será que dá para a Júlia ajudar? E, assim, já deixando claro e aberto aqui que a Júlia sempre vai estar disposta e se propôs a sempre que precisar, tiver qualquer coisa que ela possa contribuir com o conhecimento dela, ela está à disposição. E ela está aí, se ela quiser, ela está ouvindo tudo, né? E eu fiquei muito feliz, eu falei, poxa, que legal, né? Mesmo tanto tempo distante, poder contribuir para o trabalho de vocês. Isso me deixa muito feliz, né? Como vocês desenvolveram, cresceram, e a frustração do TCC é porque na minha época não tinha, né, Cíntia? Eu e a Cíntia estudamos juntas, a Agatha foi minha aluna, eu fui aluna do Jorge, estamos todo mundo aqui hoje. E parabéns para vocês. Obrigada, Jorge, por de alguma maneira eu pude aí contribuir para o trabalho de vocês. Muito legal ver a evolução, o crescimento. Parabenizar e dizer o quanto vocês são potentes. Não esqueçam disso e sigam aí, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Feliz por estar aqui e ver a evolução. Parabéns pelo trabalho. Foi maravilhoso e bem emocionante. Obrigado, Eloá. Obrigado. A gente agradece pela sua gentileza. Pessoal, infelizmente não vai dar tempo de colocar todo mundo para falar um pouquinho, tá? Eu abri o chat lá, por favor, deixem seus recados lá, a gente vai ficar super feliz de ler. Eu vou abrir aqui para o Walter, que é o nosso vice-diretor, para ele dar umas palavrinhas. Lembrando, pessoal, que hoje nós encerramos a Semana da Biologia, tá bom? Então, eu queria muito, antes de passar para o Walter, agradecer aos alunos do terceiro A, do terceiro B, do terceiro C, que foram meus orientados, né? Apesar do trabalho ter sido feito de forma remota, ele foi feito de maneira bem legal. Não vou negar para vocês que às vezes tem um estresse assim, mas nada que não pudesse ser contornado, né? E graças à qualidade dos nossos alunos, né? Eu apenas orientei, eu não fiz o trabalho, em nenhum momento eu faço nada, né? Eu oriento, quem pesquisa é o aluno, quem constrói o trabalho escrito é o aluno, quem prepara a apresentação é o aluno,
Tem muita gente que acha que eu me meto no trabalho, muito pelo contrário. Eu exijo que eles façam o trabalho, eu tenho muito pouca participação, na verdade eu corrijo, eu peço uma correção aqui, outra ali, eu dou algumas dicas, né? Nesse caso aqui eu pedi ajuda para a Eloá, porque eu achava interessante nós colocarmos no documentário uma médica que vive ali o dia a dia, né? Que está ali na luta diária, no combate a esses micro-organismos, né? Então eu pedi a ajuda da Eloá, mas não entrei em contato com a doutora Júlia, quem entrou foram as alunas, né? Então, eu participo muito pouco, então toda a qualidade, todo o processo é dos alunos, não tenho participação, assim, efetiva tanto assim, não. A única coisa que eu faço bem é a chatice, porque eu sou extremamente chato e exigente, o projeto é meu bebê, né? Então eu cuido do meu bebê e quero que isso saia da melhor maneira possível, tá bom? Então eu queria parabenizar o terceiro A, o terceiro B, o terceiro C. Fiquei muito orgulhoso de tudo que essa semana proporcionou para a gente. Foram trabalhos magníficos, todos eles muito bem feitos, documentários muito bem construídos, trabalhos escritos muito bons, tá? De ótima qualidade e apresentações que não parecem alunos de ensino médio. Tem muito trabalho universitário que não chega nem perto do que vocês fizeram aqui hoje, tá? Agradecer também a Cíntia, agradecer a Ágata, que valorizaram aqui a nossa apresentação, e aos alunos do primeiro, do segundo ano, se tudo correr bem, se Deus quiser, né, no ano que vem nós faremos de forma presencial, que é o que eu gosto mais, né? Eu já falei ontem que eu tenho um problema com essa questão, eu sou tão chato e tenho tanto toque, pessoal, que até o delay do vídeo me irrita, cara. Quando eu vejo que a boca não está em sincronia com a fala, isso me causa um transtorno. Então, por isso que a questão remota, porque os documentários são incríveis, assim, na gravação original que eu tenho, né? Eu acho que o delay, aí a internet dá uma distorcida um pouquinho, inclusive eu já subi esses documentários no YouTube e vou postar posteriormente, eles são documentários muito bons. Walter, por favor, pode ir. Ô, Jorge, antes do Walter encerrar, eu gostaria de falar. Pode falar, Danilo. Eu tô aqui com uma enxaqueca horrível, mas não podia deixar de acompanhar. Parabéns, galera. Essa é uma galera que eu dei aula aí no sexto ano, né? Como eu disse ontem, eu sou suspeito para falar. Quando eu entrei no laser, eu dei aula para essa galera aí. E, assim, foi logo depois de eu perder meu filho, né? E foi em detrimento de uma bactéria hospitalar e tal. Então, me emocionei muito ao longo do trabalho. Chorei bastante já, mas, assim, excelente. Parabéns, Jorge, pelo trabalho. Parabéns, alunos. Ficou muito bom mesmo, tá? Um beijo para vocês. Walter, vamos chorar todo mundo aqui. É isso que eu estava falando agora. Você vê que interessante, né? É o brilho nos olhos de cada um, né? De todos os envolvidos. Aí eu vi a professora Eloá, que eu ouvi falar muito de nome, conheci aqui pelo vídeo hoje, e é muito interessante isso tudo, né? A Cíntia, quando ela fez as colocações dela depois da apresentação, eu me identifiquei muito, né? Porque aquela coisa de autoconfiança, por que eu não consigo me tratar, né? Alguma coisa, então, isso às vezes faz mal. Foi um trabalho maravilhoso, né? Os alunos estão de parabéns, Jorge, né? A gente vê aí o trabalho que você teve, ainda mais agora nesse momento de distanciamento social, o que esses alunos tiveram que se aplicar, os professores também, né? Então, assim, a Diana teve um problema na conexão, né? Então, eu estou aqui para deixar esse abraço para todos vocês, agradecer, né? Ver aí os seus ex-alunos agora fazendo parte da banca, Jorge. É emocionante, né? A Cíntia, a Ágata aí, e as meninas, o André, então, nossa, o André, eu encontro no corredor, aí eu vejo esse cara dando essa aula, então eu falo, meu Deus, que maravilha, como é bom ver isso tudo, né? Parabéns, galera, parabéns, Jorge, aí as meninas, o André,
E isso mostra que educação vale a pena, né? Então, um beijo no coração de todo mundo. Estou muito feliz de fazer parte desse processo aí. Tá? Em nome da Diana, também tô deixando um abraço aqui, tá? E, Jorge, parabéns, cara. Parabéns mesmo. A gente encerra essa apresentação e encerramos também a Semana da Biologia, tá bom? Brevemente aí nós vamos ter notícias do TCC de Física, tá bom? Aí o professor André vai estar passando aí as coordenadas para as apresentações dos grupos de Física. Muito obrigado, pessoal, os professores de direção, vice-direção, alunos, convidados, muito obrigado por 3 dias de muita coisa legal que a gente viveu aqui, tá bom? Um beijo para todos. Talvez a gente não se veja mais dessa forma remota ainda esse ano, tá? Então vamos rezar para o ano que vem, tá tudo bem de novo, para a gente ter esse contato diário aí que faz uma falta danada, né? Então, vamos torcer aí, tá? Boa sorte. Meninas, boa sorte na vida, tá? Então, sigam em frente. Boa sorte mesmo. Mariana, bora lá, Mariana. Vida que segue. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Sejam felizes no percurso aí. Mariana, para cima, Mariana. Sempre, tá? Pode deixar. Valeu. E conte conosco. Boa noite, gente. Jamais deixaremos de ser o professor e amigo de vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Aí, viu? Tchau, tchau. Valeu, Eloá. Deixa eu parar de gravar aqui. Tchau. Valeu, Patrícia.